Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? O título do sermão dessa noite é Supremo. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Colossenses 1, do 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e, por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Levanta a mão. Quem aqui já ouviu falar de mandinga? Você já ouviu essa palavra? Quem já ouviu? Dá um sinal com a mão, por gentileza. Quem nunca ouviu falar de mandinga, dá um sinal com a mão também para eu ver vocês. Quem nunca ouviu falar essa palavra, mandinga? Ninguém nunca ouviu falar? Alguns nunca ouviram falar? Gabi, irmã Maria, mais algumas pessoas. Mandinga. O que significa na realidade, então, essa palavra mandinga? Bom, eu vou explicar para vocês. É uma palavra muito comum, mas mandinga tem a ver com crendices. Sabe aquela coisa do pé de coelho, que o pé de coelho dá sorte, trevo de 4 folhas dá sorte, enfim. Mandinga tem a ver com esse tipo de coisa, que segundo as pessoas que assim creem, determinados objetos têm o poder para afastar o azar, trazer a sorte, afastar os espíritos maus e trazer aí toda a sorte de bênçãos, não sei de quem, mas de Deus aqui não é. Mas mandinga seria basicamente essas coisas, essas crendices. Tem uma crendice também que é muito conhecida, que é a do sal grosso. Você já ouviu falar do sal grosso? Que o sal grosso teria também, aí, segundo essa crendice, essas pessoas que creem na mandinga, que o sal grosso teria aí as propriedades para espantar os espíritos maus, os anjos caídos e essa coisa toda. É claro, né, meus irmãos, que eu não preciso nem afirmar isso, mas isso não está na Bíblia, obviamente. A Bíblia não traz esse tipo de informação de que determinados objetos trazem sorte, ou de que determinados números têm aí uma possibilidade de trazer bênçãos para quem adota esse determinado número. Mas a pergunta que eu faço a você é: o que é que a mandinga tem a ver com o texto que a gente leu? Eu vou explicar para vocês, vai ficar muito claro. Os irmãos da igreja de Colossos, eles eram convertidos a Jesus, mas eles começaram a inserir elementos estranhos na sua vida e também na sua fé. Eles apelavam então para um legalismo e eles negavam a divindade de Jesus, dentre outras coisas mais. Eles eram convertidos, mas agora estavam acreditando e até fazendo algumas mandingas. Claro que essa palavra é uma palavra brasileira, é uma palavra que vem de um contexto muito específico, que eu não vou falar, mas eu acho que todo mundo já imagina de onde vem essa palavra. Mas Jesus não era, meus irmãos e minhas irmãs, para os irmãos da igreja de Colossos, Jesus não era
a base da sua fé. Jesus não era o centro da sua fé, mas Jesus era mais um elemento na sua fé, dentre tantos outros. E eles tinham uma fé extremamente pluralista. Eles puxavam elementos para dentro da sua fé, que segundo a crença deles, poderiam então aumentar a sua fé, trazer a eles uma sorte que segundo a sua concepção, assumido indiretamente, Jesus não poderia fazer por eles todas as coisas. E por isso então seriam necessários elementos outros que não estão na Bíblia para trazer esta sorte de bênçãos que eles acreditavam que precisariam. Mas os colossenses, eles tinham algo em comum conosco. Assim como nós, eles viviam numa diversidade de ideias, eles viviam numa diversidade de possibilidades de crenças, de mandingas, eles viviam confrontados por diferentes visões de mundo, e isso inevitavelmente afetava a fé dos irmãos de Colossos, assim como também, muitas vezes, afeta também a nossa fé e também a nossa compreensão do Evangelho. Paulo reconhece essa realidade em sua carta, e agora ele busca trazer a luz de Cristo para dissipar as trevas das incertezas e questionamentos que os irmãos de Colossos estavam enfrentando. Eles buscavam uma resposta não mais apenas em Jesus, mas eles buscavam em Jesus e em outros lugares, em Jesus e nas crendices, em Jesus, mas também faziam uma mandinga para poder dar uma forcinha para o mestre, porque ele não era tão poderoso assim como ele afirmava ser. E quem funda essa igreja de Colossos é uma pessoa que era muito próxima do apóstolo Paulo, é um homem chamado Epáfras, que foi um discípulo de Paulo. E depois que Epáfras fundou essa igreja, ele estava provavelmente pastoreando essa igreja, a coisa estava indo bem, mas alguns falsos mestres começaram então a se achegar a esta igreja e começaram então a ensinar esse evangelho que não tinha nada a ver com o evangelho da Bíblia. E o Epáfras então pede ajuda para o apóstolo Paulo, que escreve esta carta combatendo então estas heresias que estavam invadindo a igreja. Mas como é que Paulo faz isso? Ao invés de Paulo ficar falando da coisa errada em si, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, está errado, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, Paulo ele adota uma estratégia diferente. Ele olha para Jesus e apresenta Jesus como supremo. Já vai aí um spoiler do restante da mensagem, mas Paulo apresenta Jesus como supremo na criação, na redenção e também na consumação. Paulo escreve essa carta aos Filipenses para mostrar que Jesus ele está acima de todas as coisas, e que quem crê em Cristo não precisa de crendice, e que quem crê em Cristo não precisa de superstição e não precisa também de mandinga, mas que Cristo é poderoso o suficiente para responder os questionamentos mais profundos do coração dos irmãos da igreja de Colossos e também dos questionamentos mais profundos do meu coração e também do seu coração. Mas quais eram essas heresias? Bom, eu já dei uma pequena dica. A igreja era legalista, misturava elementos judaicos, um pouco de espiritualismo místico, não acreditavam na plena divindade de Jesus. Jesus para eles não era Deus pleno, Deus de Deus, luz de luz, mas Jesus para eles era alguém legal, bacana, que teve alguns ensinamentos muito importantes, mas ele não era isso tudo quanto os discípulos afirmavam que ele era. E essas heresias negavam então a soberania, a supremacia, o poder de Jesus e a suficiência dele para nos ajudar e nos sustentar em meio a cada uma das nossas lutas e das nossas batalhas. Eles negavam que Cristo era Deus eterno, eles negavam que Cristo era Criador, e para essa heresia, presta atenção, porque isso vai ser muito importante daqui a pouco no decorrer da mensagem. Para essa heresia, Jesus era um acessório dentre tantos outros. Jesus não era suficiente, mas Jesus era um componente, dentre outras coisas, que estes irmãos se utilizavam para desenvolver a sua fé.
E eu digo que isso é importante porque nós também, muitas vezes, até não declaramos isso, mas nós às vezes até agimos assim. Nós agimos como pessoas que duvidam da suficiência, da supremacia, da soberania e do poder de Jesus como aquele que é o único capaz de trazer todas as respostas para os nossos corações. E Jesus aqui, por Paulo, quando Paulo escreve o capítulo 1, versículo 15 ao 23, Jesus é apresentado como aquele que transcende, que é maior, que é supremo em relação a todos esses conceitos, a todas essas mandingas, a todas essas crendices e quaisquer outras coisas mais que qualquer pessoa pode tentar inserir no seu culto ao único e verdadeiro Deus. Mas em Cristo nós sabemos que nós não encontramos apenas a resposta, mas que em Cristo nós encontramos o próprio Deus, porque Ele é suficiente, Ele é completo, Ele é supremo, Ele é soberano. Por isso que Paulo apresenta Jesus não apenas como uma das respostas dentre tantas outras, mas Paulo apresenta Jesus como a única e suficiente resposta de Deus para todos os irmãos, não de Colossos, mas também que Jesus é suficiente para nos dar todas as respostas que eu e cada um de vocês que estão aqui esta noite precisam para desenvolver a sua vida espiritual. E é por isso que eu afirmo que a supremacia de Jesus é o fundamento único e essencial da fé cristã. A supremacia de Jesus é o fundamento único e essencial da fé cristã. E eu vou mostrar para vocês 3 lugares onde Jesus é supremo: na criação, na redenção e na consumação. A primeira verdade, ou o primeiro lugar onde Jesus é supremo, está do versículo 15 até o 17, e é que Jesus é supremo na criação. A criação se refere ao ato de Deus de criar todas as coisas através do seu Filho unigênito e eterno, que é Jesus Cristo. O Filho é a imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo começa essa perícope fazendo essa afirmação. E só um parêntese, tinha suprimido isso do sermão, mas o versículo 15 até o versículo 20, segundo os comentaristas, isso aqui é um hino antigo que a igreja primitiva cantava. Vários comentaristas têm essa visão de que o apóstolo Paulo, movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, pegou esse hino e o inseriu aqui nas Escrituras Sagradas, transformando isso não apenas em mais um hino, mas na própria palavra inspirada por Deus para fortalecer e conduzir a igreja do Senhor até a presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que o Filho é a imagem do Deus invisível e Ele é supremo sobre toda a criação. Bom, no Antigo Testamento nós vemos uma ênfase na singularidade de Deus. Ouça Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Não adorarás outros deuses além de mim. Existem vários versículos no Antigo Testamento que apontam para essa singularidade de Deus. E agora aqui no Novo Testamento a ênfase muda. Há uma ênfase na singularidade de Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, o raciocínio é lógico. Se Deus é único e Cristo é a exata expressão do ser de Deus, logo também Cristo é o único que é capaz de revelar de maneira tal qual ninguém consegue a imagem de Deus, e Ele também automaticamente é único. Deus, Pai, é único. Jesus Cristo, que procede do Pai, também é único. Não há outro como Jesus, ou como nós cantamos, e você percebeu que os hinos apontaram para toda essa supremacia de Jesus. Não há um outro igual a Jesus. Não há um nome que está acima do nome de Jesus. A natureza, é bonito a gente chegar na beira do mar e observar o mar, ou então as montanhas, que é um lugar que eu gosto mais até do que o mar, lá de cima, lugar bonito, você olha e automaticamente aquilo te remete à presença de Deus, porque você olha tudo aquilo e é tudo muito grande, é tudo muito bonito. Mas eu tenho uma notícia que vai frustrar você essa noite. É uma notícia bombástica, irmã Elaine.
É bombástica essa notícia. A natureza, ela não pode revelar exatamente a expressão do ser de Deus, mas ela aponta para Deus. Portanto, a natureza é um rastro deixado por Deus para que nós, as suas criaturas, contemplem toda essa criação e se pergunte: quem é que criou isso tudo? A natureza tem então essa finalidade de deixar esse rastro, mas Jesus, a conversa muda. Em Jesus a situação é diferente. Enquanto a natureza revela a existência de Deus, Jesus revela a essência de Deus. Ou Jesus revela ele é a exata expressão do ser de Deus. Só Jesus tem essa capacidade. Nenhum outro elemento, animais, natureza, os montes, nada pode revelar a essência ou a pessoa de quem Deus é, como Jesus. Um dia Filipe, João 14:9, chegou até Jesus e falou: ó Jesus, faz o seguinte então, mostra-nos o Pai e isso já nos basta. E Jesus responde para Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, por que você está me pedindo para mostrar o Pai? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 3, também diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E o versículo 15 diz que Jesus é supremo sobre toda a criação. Jesus ser supremo significa que Ele é o mais poderoso e é aquele que tem todos os direitos referentes a alguma coisa, a uma determinada situação. Se você tem uma NVI, uma ACF, uma ARA ou uma NAA, no lugar da palavra supremo, a sua Bíblia deve estar escrito primogênito. Veja bem, isso é importante. Na nossa mente ocidental, primogênito é aquele que nasceu primeiro, o filho primogênito, tá certo. Mas na mente judaica a coisa funciona um pouco diferente. Na mente judaica, primogênito se refere àquele que tem a posição de maior importância. E nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento. Eu vou citar só um. Davi, ele não era o filho mais velho de Jessé, mas do Salmo 89, 27 diz que Davi é primogênito. Isso não significa que ele era o filho mais velho de Jessé, mas significa que a Davi foi entregue então esta supremacia de reinar Israel, essa espécie de soberania em relação aos seus outros irmãos. E quando aplicado a Jesus, a palavra primogênito e supremo significa que Jesus, ele não foi criado, mas ele é eterno, ele é coigual a Deus, e ele foi gerado com o Pai lá na eternidade, e que por causa disso, ele tem e goza de todos os direitos, e por isso está acima de todas as coisas, de todos os seres, de todas as situações possíveis, impossíveis, prováveis e improváveis nesse mundo. E o texto continua dizendo, no versículo 16, que por meio dele, de Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas. João capítulo 1, versículo 3 diz que sem Jesus, nada daquilo que foi feito poderia ser feito. Isso significa que sem Jesus, o mundo certamente não existiria, porque o Filho foi a maneira pela qual o Pai deu origem e deu ordem a todas as coisas. E Jesus então tem aí a supremacia sobre os tronos, sobre os reinos, como diz o versículo 16, sobre as autoridades, sobre o mundo visível, o mundo invisível, aquilo que foi criado, aquilo que nós vemos, aquilo que nós não vemos. O texto está nos apontando que Jesus é maior do que todas estas coisas. E há ainda uma outra informação muito importante. O versículo 17 diz que ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. O que significa harmonia? Harmonia significa um conjunto. Por exemplo, quando uma banda de músicos toca e a coisa sai tudo bem, a gente diz que houve uma harmonia naquela música. Quando as coisas não saem bem, faltou harmonia. Mas talvez eu diria que a gente precisa tentar entender o mundo que nós habitamos como uma peça de tecelagem. Quando você olha a peça de tecelagem da parte de dentro do tecido,
está tudo rabiscado, sem forma, não tem harmonia nenhuma naquela parte de dentro. E o tecelão, ele vai tecendo aquele tecido, a parte de dentro rabiscando, tudo meio bagunçado. Quando de repente ele vira a peça, você vê lá uma bela paisagem, ou um animal muito bem desenhado. Isso é harmonia. Isso também se aplica ao mundo que nós vivemos. Em algumas vezes nós até podemos olhar e estranhar algumas situações que ocorrem nesse mundo, mas ao final de todas as coisas, Jesus vai se revelar, como diz o Estênio Márcios, como um grande tapeceiro, aquele que tece todas as coisas e que, para quem olha de dentro, está meio bagunçado, mas que quando a coisa vira para o lado de fora, a gente vê uma bela paisagem. Isso é harmonia. E o texto nos diz que Jesus é quem sustenta toda a harmonia do mundo. Ele é quem sustenta e Ele é quem dá toda a harmonia do mundo. E uma outra comparação é um aeroporto internacional, como de Guarulhos, lá em São Paulo, por exemplo, ou de Viracopos, que também é muito movimentado. Você olha aqueles aviões subindo, outros aviões descendo, como é que não se encontra, né? Como é que não bate? É porque tem um controlador de voo ali. Ele está lá na sua cabine, né, irmã Rosemary? Ele está lá controlando os acessos e ele dá autorização para um avião descer na hora tal, pela rota X, passa as coordenadas e o avião desce. E ele passa então uma outra coordenada e autoriza um outro avião subir por uma outra determinada rota. Assim também é Jesus. Ele está por trás de cada um dos mínimos detalhes que acontecem nas nossas vidas, tanto numa dimensão individual como numa dimensão coletiva. Jesus está por trás de toda a harmonia para que nós então possamos viver de maneira abençoada, para que o nome de Deus seja glorificado. Ele está controlando cada decolagem, cada aterrissagem, Ele está controlando cada coisa, Ele está dando suporte, Ele está livrando, abençoando, sustentando. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos e minhas irmãs. Todas as criaturas são firmemente guiadas por aquele que sustenta todas as coisas. E não pense você que toda essa harmonia que existe no mundo é fruto do acaso. Pelo contrário, tudo isso é fruto da providência de Deus, da supremacia de Jesus Cristo, que consegue manter a ordem de tudo aquilo quanto Ele criou. O destino, as leis naturais, elas existem sim, nós não negamos, mas existe um Deus que está por trás de tudo isso, controlando cuidadosamente cada detalhe, envolvendo tudo aquilo que nós fazemos, dizemos, pensamos, cada passo que nós damos. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos e minhas irmãs. As rédeas do universo, da história, estão nas poderosas mãos do Senhor, e Ele jamais vai permitir que elas escapem e que as coisas saiam do seu controle. O pecado perverteu a nossa visão. Às vezes nós não enxergamos mais a Jesus como o Criador, como aquele que mantém a harmonia de todas as coisas. Às vezes nós não enxergamos mais a Jesus como aquele que é supremo em toda a história. Às vezes nós o enxergamos de maneira distorcida, turva, como quem tem uma espécie de miopia espiritual. Mas só Deus, meus irmãos, que é capaz de abrir os nossos olhos e nos sarar de toda a cegueira que nos impede de ver a Jesus como o supremo Criador de todas as coisas e aquele que sustenta o universo no poder das suas mãos. Meus irmãos e minhas irmãs, por acaso nosso Deus, Criador de todas as coisas, não seria também poderoso para cuidar de cada detalhe das nossas vidas? Foi Ele que me formou, foi Ele que te formou, foi Ele que nos formou, foi Ele que nos chamou para cá. Ele não seria também poderoso para nos sustentar e cuidar de cada detalhe das nossas vidas, da nossa existência, do nosso coração, dos nossos pensamentos, do nosso trabalho, cuidar de nós de uma forma geral e completa? Se Ele é supremo na criação,
Ele é também eficaz para ser supremo no cuidado que envolve as nossas vidas. Não há, meus irmãos e minhas irmãs, especialista melhor do que Jesus Cristo para saber as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas batalhas, as nossas dores, porque Ele foi quem nos criou e porque Ele também se fez homem como nós, passando então a entender a cada uma das nossas dores. E a pergunta que eu faço a nós essa noite é: será que a nossa fé tem se sustentado, tem sido firmada somente na supremacia de Cristo? Ou será que a nossa fé tem se sustentado em Cristo mais alguma coisa? Cristo mais os amuletos, Cristo mais a crendice. Será que a nossa fé tem se sustentado na supremacia de um Deus que criou todas as coisas? Ou será que Jesus, assim como para os irmãos da igreja de Colossos, Ele não é mais supremo e soberano, mas Ele é mais um, dentre muitos outros a quem os irmãos de Colossos recorrem quando precisavam buscar um fortalecimento vazio e barato? Se os falsos mestres de Colossos queriam Cristo e algo mais, a declaração que precisa fluir do nosso coração é que Cristo é tudo o que nós precisamos e que nós não queremos algo a mais, porque cremos que Cristo é supremo e que Ele não precisa de complementos. A nossa fé firmada em Cristo não precisa de complementos, pois Ele é tudo o que nós precisamos. Meu irmão e minha irmã, se Cristo não for suficiente para resolver todos os nossos problemas e restaurar a nossa comunhão com Deus, Ele não é digno de ser servido e nem digno de ser adorado. A gente pode fazer outra coisa. Nós só o servimos porque cremos que nele encontramos tudo aquilo que nós precisamos, sem nenhum outro tipo de complemento. Ele é soberano, Ele é supremo, e se Ele é quem esse texto diz que Ele é, e nós cremos assim, não é apenas isso não implicaria apenas em nós o adorarmos um dia ou uma noite, mas em nós o adorarmos e o buscarmos todos os dias das nossas vidas com as nossas mais profundas forças que vêm do nosso coração. Adorar a Deus, adorar a Jesus Supremo não é algo importante, mas é algo essencial para as nossas vidas. Cristo não é apenas uma opção dentre muitas outras, mas Cristo é a resposta suprema de Deus para cada uma das nossas necessidades. A supremacia de Jesus é o fundamento único e essencial da fé cristã. Cristo é supremo na criação, versículos 15 até o 17, e Ele é também supremo na redenção, versículos 18 até o 20, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitaram dentre os mortos, nos diz o versículo 18. Mas o que é redenção? Redenção é o ato de Jesus de nos livrar da nossa culpa e nos salvar da condenação eterna, é isso. Redenção significa resgate, e Cristo é também supremo na nossa redenção. Ele nos redimiu, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o versículo 18 diz que Ele é o cabeça do corpo da igreja. Isso significa que é Jesus quem deve guiar a igreja, é Jesus quem deve sustentar a igreja, e Ele de fato faz isso. A igreja existe porque Jesus resgatou e sustenta a cada um dos seus membros e os colocou num lugar específico e especial para que o nome dele seja então adorado. A igreja só tem vida própria quando está submissa a Jesus Cristo. Portanto, se nós somos o corpo e Jesus é o cabeça, cada decisão da igreja, cada passo da igreja precisam estar enraizadas debaixo da supremacia de Jesus. Todo o movimento da igreja precisa estar em harmonia com tudo aquilo que Jesus é, com tudo aquilo que Jesus faz, com tudo aquilo que Jesus ensina, com tudo aquilo que Cristo é, supremo e soberano da igreja, da redenção, das nossas vidas
e dos nossos corações. E existe uma ênfase de Paulo ao dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Presta atenção, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz que Cristo é supremo sobre a criação. E agora no versículo 18, o apóstolo Paulo diz que Cristo é supremo entre aqueles que ressuscitam dos mortos. Veja aí o versículo 18, parte B. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Cristo, ele é a primícia dos que ressuscitam dos mortos. E essa ressurreição dos mortos de Cristo, ela é diferente, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Lembra da história de Lázaro? Lázaro foi ricamente abençoado por Jesus, ele foi ressuscitado, estava morto há 3 dias e pouco, já cheirava até mal, e Jesus foi lá e deu vida a Lázaro novamente. Mas Lázaro morreu depois de novo. Ele morreu, experimentou a morte. Então, Cristo, ele é a primícia dos que ressuscitam, porque ele foi o primeiro daqueles que ressuscitou para não mais morrer. Caminho esse que será também trilhado por mim e por você, que um dia também ressuscitaremos para não mais morrer. Ele foi o primeiro e ele nos abriu o caminho para que nós também sejamos abençoados através da ressurreição. Ele é o primeiro em tudo, na criação, na ressurreição dos mortos, e ele também agora um dia irá nos chamar para esta ressurreição, e nós então receberemos o nosso corpo glorificado e passaremos a eternidade na presença de Deus. O versículo 19 diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Paulo mostra então também a eficácia de Jesus na salvação. Isso está também aqui no versículo 20, que diz que por meio dele, de Jesus, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Como? Por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra, nos ensina o versículo 20. Portanto, o sangue de Jesus derramado no Calvário nos garantiu esta reconciliação, nos garantiu esta redenção, nos garantiu esta bênção que também um dia irá resultar na nossa ressurreição dentre os mortos, para que assim como Cristo, que foi ressurreto e hoje está à destra do Pai, nós também estejamos lá. Aleluia! Jesus Cristo nos redimiu e nos salvou, portanto ele é o nosso Redentor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa verdade deve moldar a nossa postura em relação a tudo quanto nós fazemos. E eu faço uma pergunta para mim e para você essa noite: será que quando nós fazemos o que fazemos, nós nos lembramos de que Cristo é o nosso Redentor e que um dia ele irá nos chamar para a ressurreição? Ou será que a gente se lembra disso apenas no domingo à noite? Qual tem sido a recorrência com que essa verdade tem sido lembrada e trazida à tona nos nossos corações? Mas por que é importante nós nos lembrarmos disso dia após dia, minuto após minuto? Porque o nosso destino seria o inferno se nós não fôssemos redimidos. Se Cristo não fosse o supremo na nossa redenção, nós seríamos condenados, porque nós somos maus. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo em obediência ao Pai. É Ele que é supremo na criação. Ele veio a esse mundo em obediência ao Pai para se mostrar também supremo e eficaz no nosso resgate, na nossa redenção, para nos salvar e nos tirar do reino das trevas e nos levar agora para o reino da luz. Aleluia! A cruz de Cristo é o maior de todos os símbolos dessa redenção, pois foi lá na cruz de Cristo que os nossos delitos e pecados foram cravados com Cristo e morreram com eles, mas sem ressuscitar. Foi lá na cruz do Calvário. Portanto, a cruz é o símbolo máximo da ressurreição. Só Jesus pode fazer isso por nós, meus irmãos. A superstição não faz isso por nós. A crendice não faz isso por nós.
O dinheiro não faz isso por nós. Por isso Cristo é supremo. Ele faz por nós aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer, que é salvarmos a nós mesmos. Se nós entregássemos as nossas vidas para morrer pelos nossos próprios pecados, esse sacrifício jamais seria aceito por Deus. Mas o sacrifício que é aceito pelo Pai é o sacrifício do Cordeiro Santo, perfeito, que tira o pecado do mundo, e Ele faz por nós e em nós aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Por isso Cristo deve ser adorado, por isso Ele deve ser aclamado como supremo na minha e na sua redenção. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos voltar a nossa fé a Jesus Cristo, porque Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, Ele nos salvou, e um dia irá também nos ressuscitar e garantir de uma vez por todas esta boa obra que Ele já iniciou nas nossas vidas e que Ele é plenamente eficaz e fiel e justo para cumprir. Aleluia! A supremacia de Jesus é o fundamento único e essencial da fé cristã. Versículos 15 ao 17, Jesus é supremo na criação. 18 ao 20, Jesus é supremo na redenção. E 21 a 23, Jesus é supremo na consumação. Mas o que é consumação? Bom, consumação é uma palavra não muito comum, nem nos nossos círculos e muito menos fora dele. Mas consumação nada mais é do que chegar ao término de alguma coisa, é concluir alguma coisa. Consumação se refere a finalizar algo que foi iniciado. O texto de Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Portanto, nós vivemos aqui, meus irmãos, as nossas vidas hoje aqui, elas são uma obra inacabada em se tratando de tempo cronológico, mas todas as coisas terão fim e as nossas vidas também serão acabadas no sentido de finalidade quando Cristo voltar e consumar todas as promessas dele para as nossas vidas. E essa finalização desta obra já foi iniciada, isso já começou. Nós estamos vivendo a era da redenção. Deus está chamando o seu povo, Ele está salvando o seu povo há 2000 anos, desde que Cristo veio e começou a pregar. E Ele tem usado a igreja, Ele tem usado os seus discípulos, os seus escolhidos, para pregar esta verdade e trazer a presença de Deus àqueles a quem o Pai escolheu. Portanto, Deus está salvando pessoas, mostrando para nós que esta obra da consumação já iniciou, quando Deus está redimindo o seu povo, e um dia ela será plenamente finalizada, quando Jesus voltar para nos levar para si. O versículo 21 diz que isso inclui vocês que estavam longe de Deus. Vocês eram inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou por meio da morte do Filho no corpo físico. E como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpas e livres de qualquer acusação. Aleluia. O versículo 21 diz que nós estávamos separados da presença de Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus. Existia um véu, existia uma barreira entre nós e Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus. As nossas orações, elas não eram ordinariamente ouvidas por Deus no Antigo Testamento. Mas após a morte e ressurreição de Jesus, esse véu se rasgou e agora nós temos acesso à sala do trono de Deus. Agora nós somos representantes de Deus nesse mundo, nós somos embaixadores do reino de Deus, e nós sim podemos ter a certeza de que quando nós oramos, o Senhor está com os seus ouvidos inclinados para ouvir aquilo que nós temos a pedir. Mas o nosso entendimento estava obscurecido sem esta obra da redenção em Cristo Jesus.
O nosso entendimento ele estaria, se não fosse Jesus, ele estaria totalmente vendido aos prazeres do mundo, às coisas desse mundo, às coisas naturais. Mas Paulo nos mostra que agora essa situação mudou. No versículo 21, Paulo nos mostra o problema da situação, e agora no versículo 22, a situação é invertida. Ele mostra que agora, no 22, Deus nos reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. E agora, nós temos acesso a Deus e nós iremos nos apresentar diante dEle sem culpa, sem mancha e sem mácula, como nos diz a parte B do versículo 22. Esse cenário aponta para a consumação, esse cenário aponta para a morte expiatória de Jesus. Nós ainda não nos apresentamos a Deus, isso ainda vai acontecer. Quando Jesus voltar, nós seremos todos levados a nos apresentar diante de Deus, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. Hoje nós estamos vivendo aqui nesse mundo, batalhando, lutando, enfrentando as dificuldades desse mundo. Mas um dia o próprio Senhor se encarregará de nos levar para si mesmo e nos apresentar diante dEle sem culpa, para que possamos então estar por toda a eternidade na presença de Deus. Paulo enfatiza aqui agora o corpo físico no versículo 22, para mostrar então a plena humanidade de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele morreu de fato na cruz. Existem algumas seitas e heresias lá do primeiro século, que elas estão com uma roupagem nova, mas que agora estão sendo difundidas e ensinadas de uma maneira um pouquinho diferente no nosso tempo. Essas heresias, essas seitas, elas negam que Jesus, ele de fato morreu e ressuscitou em carne. Não era bem assim. Não era Jesus que morreu lá. Aquilo lá foi uma encenação de Deus. Era uma aparência de Deus. Não era de fato um homem pleno, mas era uma representação. Jesus mostrou aquilo ali para representar nós, que nós devemos nos sacrificar também. Esse discurso, ele parece muito bonito, mas ele é muito perigoso. É um discurso que parece bonito, mas ele é um discurso que está negando a plena humanidade de Jesus, como também procediam os irmãos aqui de Colossos, que ora negava a divindade, outra hora negava a plena humanidade. Não dá mais nem para saber quem era Jesus para essas pessoas. Por isso que Paulo começa cuidadosamente, ele mostra Jesus na criação, mostra Jesus na redenção, mostra Jesus na consumação, para mostrar para essas pessoas que Jesus, ele era Deus de Deus, sem deixar de ser um homem encarnado e ter um corpo físico, como nos mostra aqui o versículo que eu acabei de ler, o versículo 22. Jesus é supremo na consumação, porque ele morreu a nossa morte, ele sofreu a nossa dor, ele carregou consigo, como homem, os nossos pecados, tudo isso sem deixar de ser Deus. Somente Jesus, meus irmãos, para realizar esta obra maravilhosa de nos garantir a consumação de todas as coisas e garantir a nós que o seu retorno, ele não é apenas uma promessa, mas ela é uma realidade que nós, como cristãos, devemos contemplar todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus. E por fim, o versículo 23 nos mostra que a nossa história, ela está nas mãos de Deus, mas mostra também que nós temos uma responsabilidade de perseverar na caminhada com Jesus, a despeito de todas as lutas, dificuldades e batalhas que nós enfrentamos. Nós temos responsabilidade. O Senhor nos escolheu e nos chamou, mas cabe a nós perseverarmos até o fim. Portanto, todos aqueles que são santos de Deus, que foram levantados pelo Senhor, eles irão perseverar, assim como os apóstolos que deram as suas vidas, mas não abandonaram a causa e não negaram o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando as suas vidas foram requeridas. Lá
nos primeiros séculos da igreja cristã. Deixa eu perguntar uma coisa para você essa noite. Será que nos nossos corações ainda existem resquícios de algo do tipo: para eu vencer a minha batalha, eu preciso de Jesus, mais isso aqui? Será que nos nossos corações gira algum tipo de resquício de mandingas que não são bíblicas? Ou será que nos nossos corações reina Jesus Cristo supremo de Deus na criação, na redenção e na consumação, para nos abençoar e para nos livrar de todas as nossas lutas, e plenamente eficaz para nos levar para o céu? Paulo reconhece que mesmo nós, que vivemos numa era diferente, num tempo diferente, quando nós olhamos para essas palavras de Paulo, nós precisamos reconhecer que nós enfrentamos desafios semelhantes aos dos irmãos colossenses. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós também somos tentados a buscar respostas longe da presença de Cristo, e nós muitas vezes complicamos o Evangelho com as nossas ideias humanistas, com as nossas mandingas, com as nossas teorias, e nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, crer que Cristo é supremo em relação a todas as áreas da nossa existência. A mensagem continua relevante e poderosa para nós hoje. Se Cristo não for supremo nas nossas vidas, meus irmãos, de nada adianta Cristo mais alguma coisa. Ele não aceita isso, e ele mesmo diz: vós não podeis servir a dois senhores. Vós não podeis servir a dois senhores, porque se servirem a um, irão desagradar ao outro. Portanto, se no nosso coração gira algo do tipo Cristo mais alguma coisa, não é o Cristo do Evangelho que está lá, mas é apenas um Cristo criado pelas nossas próprias ideias e interesses do nosso coração, um Cristo que não é supremo sobre todas as coisas, mas é um Jesus que nada mais é do que um amuleto que a gente usa quando a gente quer muito alguma coisa. Um dia, meu irmão e minha irmã, você se apresentará diante do grande tribunal de Jesus, você se apresentará diante do grande tribunal de Deus, e a única resposta que Deus irá aceitar para te salvar é se Cristo foi o Senhor, Salvador, supremo e soberano da sua e da minha vida. Essa é a resposta que nós devemos dar a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho é esta boa notícia de que, crendo plenamente em Jesus e na sua supremacia, todas as nossas dívidas serão riscadas e perdoadas por Deus, os nossos pecados lançados no mar do esquecimento do Senhor, a nossa dívida apagada através do sangue de Jesus, vertido e derramado na cruz do Calvário. Cristo é supremo na nossa redenção, na nossa salvação, na nossa consumação, nas nossas vidas, porque foi Ele quem nos criou. Ele não precisou de mandinga ou de ajuda de qualquer outra coisa para nos criar. Ele foi e sempre será poderoso e suficientemente eficaz na criação de tudo aquilo quanto Ele resolver criar, e de tudo aquilo que Ele um dia, se porventura resolver fazer deixar de existir. Jesus Cristo é supremo na criação, na redenção e na consumação. Mas e na sua vida? E na minha vida, será que Ele tem sido também supremo? Será que Deus tem sido, que Jesus tem sido a nossa prioridade? Ou será que Ele tem sido apenas mais um a quem nós recorremos após outras tentativas terem dado errado? Todas as coisas se iniciaram com Jesus e elas se encerrarão também com Jesus. Ele deu início à nossa história lá no passado, Ele nos sustenta hoje aqui no presente, e nas mãos dEle também está todo o nosso futuro na eternidade com Deus Pai, para então gozarmos de toda a plenitude e comunhão nos céus com Deus. Isso vai acontecer quando Ele voltar para nos levar para si. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas é certo que vai acontecer,
Porque Jesus é fiel em todas as suas promessas, em cada uma das suas promessas. Ele iniciou, Ele está nos redimindo e Ele irá também consumar esta obra, porque Cristo não é apenas Senhor do início de todas as coisas, mas Ele é também Senhor do fim de todas as coisas. Ele é supremo do início da história, do meio da história e também do final da história, do passado, do presente e também do futuro. Depois de aprendermos tudo quanto aprendemos sobre Jesus, será mesmo que nós ainda precisamos de algo além de Cristo, o supremo e o soberano de todas as coisas? Após, meus irmãos, mergulharmos nas profundezas da pessoa de Cristo revelada nesse texto, você ainda acha necessário outros tipos de conhecimento para a sua fé, outros tipos de coisas, outros acessórios para a sua fé, ou Cristo é supremo e soberano? Saber que Cristo é supremo na criação, na redenção e na consumação é mais do que suficiente para nós confiarmos somente nele, para desenvolvermos a nossa vida espiritual e para vivermos para a glória dele. Portanto, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a nos voltar para Cristo com reverência, em adoração, para que Ele seja o centro das nossas vidas e para que Ele deixe de ser uma figura diminuída pelos acessórios e pelos elementos outros que às vezes a nossa fé insere na presença de Deus, mas que o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, diante de quem as trevas se dissipam, diante de quem o caos também são dissipados pela ordem, diante de quem as águas o obedecem, os mares, os animais, para que toda a nossa fé seja depositada diante desse Jesus Cristo, supremo, soberano e maravilhoso sobre todas as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, a supremacia de Jesus é o fundamento único e essencial da fé cristã.